Vamos falar de Vasco. O técnico Maurício Barbieri falou sobre o duelo contra o Fluminense, domingo às 6 da noite, no Maracanã. Costumado falar em 6 horas, eu ia falar em 6 horas, mas é no Maracanã, pela 7ª rodada do Campeonato Carioca, na verdade, da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca. O técnico falou sobre as suas opções, sobre a disputa no gol entre o Léo Jardim e o Ivan, e falou também do duelo que terá com o Fernando Diniz. Vamos falar tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão, mais um vídeo para o Vasco Velocidade, com apoio do nosso Vasco e o Vasco Connection. Antes de mais nada, peço que vocês curtem, compartilhem, comentem. Aqui a voz da família vascaína, aqui todos temos. Bom, hoje seria a janela aberta para a imprensa, mas o clima não está legal lá na Cidade de Deus, onde fica o Centro de Treinamento Moacir Barbosa. Foi suspenso a entrada da imprensa por segurança. Obrigado à assessoria do Vasco, que se preocupa não só com os funcionários, né, jogadores, a comissão técnica, como a imprensa que cobre o dia a dia do clube. E mais a gente mandou perguntas por áudio para o técnico Maurício Barbieri responder. Já saiu na TV Vasco. E todo mundo fala sobre o duelo contra o Fluminense, domingo às 6 da noite, no Maracanã, difícil de ser no Maracanã, pela 7ª rodada da Taça Guanabara. E eu questionei ele sobre opções que ele tem hoje, né, para variar o esquema tático da equipe. Quando um jogo perde uma determinada coisa, se ele tem alguma peça para mudar o estilo de jogo do time. Ele falou que todo treinador quer mais, mas ele está, não digo satisfeito, mas feliz com as opções que ele tem, embora ele acredita que ganhará mais opções no decorrer da temporada. Veja. Eu acho que eu tenho opções. É claro que todo treinador quer mais opções sempre, né? E como eu respondi nas outras perguntas, a gente ainda está com esse processo em aberto ainda da formulação do elenco, as chegadas, as saídas, enfim. Eu acho que a gente tem um número de opções já, mas a gente está trabalhando para ter mais opções, para qualificar. Eu preciso conhecer mais os jogadores também. Muitas vezes a minha avaliação inicial pode ser de que um jogador cumpra uma função e o dia a dia, os treinamentos vão me mostrando que ele é capaz de ter uma versatilidade maior ou em alguns momentos até menor. Então eu ainda estou nesse processo de estar conhecendo os jogadores, estar conhecendo o que a gente tem aqui dentro ainda. Também, claro, a disputa do gol vascaíno. Tem vários vídeos falando que há muito tempo o Vasco não tem duas opções, excelentes opções no gol, desde 2000, que teve o Elton e o Fábio, e lá para cá depois teve bons goleiros como o Fernando Praz, que é goleiro campeão da Copa do Brasil de 2011, bateu na trave do Brasileiro no mesmo ano e chegou até as quartas de final da Libertadores de 2012. Mas depois disso, teve um potencial grande do Martin Silva, já ídolo, pegou uma má fase, mas o Vasco viveu uns tempos de, eu não sei como classificar, uma ruína que ninguém poderia ter atravessar uma má fase, que perdeu espaço depois daquilo. O Fernando Miguel assumiu a titularidade e não correspondeu.
Bom, então desde 2000 o Vasco não tem grandes opções no gol, o que faz a torcida ter discussão calorosa quem deve ser o titular. E ele foi questionado pela grande Roberta Barroso, dos canais da ESPN, sobre quem vai ser o titular do gol, do clássico. Ele não fez mistério, o Léo Jardim será o dono do gol no clássico, e ele dá um motivo por que disso. Veja. Eu acho que é um jogo desafiador, um grande desafio que a gente tem pela frente. É um clássico, todos nós sabemos a proporção que tem todos os clássicos. Então a gente está animado, motivado, com a possibilidade de jogar esse grande jogo e com a expectativa de buscar a vitória, que é o nosso desejo. Em relação aos goleiros, o Léo estreou muito bem contra o Nova Iguaçu. O Ivan veio de uma sequência muito positiva. A tendência é que a gente possa dar um pouco, ou dar uma sequência ao Léo também, da mesma maneira que a gente fez com o Ivan. Mas são dois grandes goleiros, eu fico muito satisfeito de poder ter os dois à disposição. E também, tanto o Maurício Barbieri quanto o Fernando Diniz tem como filosofia não deixar o adversário jogar, não deixar o adversário ficar confortável na partida, porém tem visões diferentes disso. Os vascaínos mesmo lembram o Fernando Diniz, que foi técnico do Vasco em 2021, na reta final daquela Série B, tentou aquela virada, seria uma virada espetacular, se ele conseguisse subir com o Vasco, mas não conseguiu. Mas a filosofia de jogo dele é interessante. O ano passado, quando ele assumiu o Fluminense, também classificou, inclusive, o Fluminense para a Libertadores. Muitos até acham que ele deveria assumir a seleção brasileira. Eu acho, para assumir a seleção brasileira, já tem que ter um currículo de títulos que o Fernando Diniz ainda não tem. Mas tem gente que acha que o Fernando Diniz deveria ser técnico do time canarinho. Ele tem uma filosofia que tem o Barcelona no Guardiola como inspiração, né, de controlar a posse de bola, né, como o Guardiola falava, quando você tem a bola, você está atacando e se defendendo ao mesmo tempo. Então essa é a filosofia do Fernando Diniz. E já do Maurício Barbieri é marcar o adversário sob pressão, já no campo de defesa do adversário, forçar o adversário a errar. São duas filosofias que têm como a meta não deixar o adversário jogar, mas de características diferentes. E ele falou sobre essa filosofia do Fernando Diniz, e sem entrar muito em detalhes, claro, até para não dar margem para o Fernando Diniz arrumar um jeito que possa neutralizar a ideia que ele está tendo, mas falou sobre como pode superar o adversário no domingo. Veja. Bom, eu acho que não é novidade para ninguém. O Diniz vem fazendo bons trabalhos aí nos últimos anos, vem fazendo um bom trabalho no Fluminense. Eu acho que nesse momento a principal diferença é que do lado de lá existe um trabalho já consolidado e a gente ainda está num processo de desenvolvimento, de estruturação de uma forma de jogar, de formação de elenco. Então eu já falei isso em algumas outras oportunidades, a gente ainda está num estágio anterior, vamos dizer assim, de desenvolvimento e consolidação de equipe. Em relação à maneira de enfrentar, é claro que eu não vou dizer quais são os pontos que a gente vai abordar, mas é claro que a gente tem que ter uma atenção, especialmente porque a maneira com que o Fluminense joga é quase que uma maneira singular ou única dentro da realidade do futebol brasileiro. Então a gente tem que estar atento, mas em linhas gerais é como enfrentar qualquer outra equipe, é tentar minimizar ou deixar eles fora daquilo que deixa eles confortáveis e tentar também explorar os nossos pontos fortes, tentando aliar isso às deficiências deles, né? Toda equipe tem deficiências e virtudes,
Isso vale para eles, vale para nós também. E aí a ideia de analisar bem e de procurar soluções, como eu disse, para potencializar nossas virtudes e explorar as deficiências deles. E também o Marlon Gomes, que estava fazendo um grande sul-americano sub-20 com a seleção brasileira, já classificada para o Mundial da categoria, porém ainda não está matematicamente campeão do sul-americano, mas tanto o Marlon Gomes quanto o Cria André, que já está vendido, fazem um grande sul-americano, e o Marlon lesionou, saiu de campo chorando no empate sem gols contra a Colômbia, mas ele falou como pensa em utilizar o Marlon Verde. É isso, galera, vai ser um jogão lá no Maracanã, pelo menos a parte do Vasco vai estar totalmente lotada, a parte do Fluminense eu não sei, tem influência no Fluminense pedindo, pelo amor de Deus, para os tricolores comprarem ingresso, não? Mas vamos ver se até amanhã eles voltam a partir deles também. Bom, então até amanhã com o Desperta Vascaíno e depois o pré-jogo Vasco Fluminense. Até mais.